nome é Débora Santos e hoje nós vamos falar sobre o tema da redação Enem 2020. Quem viu o vídeo anterior sabe qual foi a minha aposta e infelizmente eu não acertei. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui no card e na descrição desse vídeo. E mesmo eu não tendo acertado, é um tema bom para você treinar e também pode ser um possível tema para outros anos. Quem sabe, não é mesmo? Mas chega de papo porque eu tô a todo vapor para falar sobre o tema da redação Enem 2020, que foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Débora, assim que eu peguei a redação, eu entrei em choque. Abri, fui direto ler o tema, sem antes ler os textos motivadores, e pensei, meu Deus, o que é estigma? Bom, se você não sabe, eu vou definir agora para você. No próprio Enem, ele traz uma pequena definição do que seria estigma e eu tenho certeza que isso salvou muita gente. Então, basicamente, no texto motivador 2, ele diz que estigma são marcas ou cicatrizes deixadas por feridas e depois traz um pequeno contexto histórico, etimológico da palavra. Porém, dentro da sociologia, dos estudos sociológicos, a palavra estigma, o estigma social, vai muito além dessa definição que foi dada no texto 2 do Enem. O estigma social está relacionado com a identidade social de um indivíduo ou de um grupo. Observando também a etimologia da palavra e a história que essa palavra carrega, a palavra estigma passa a designar pessoas dentro de determinados grupos ou determinadas situações. Normalmente, essa designação é dada por algo não bom, ou seja, uma coisa ruim que aconteceu. Em outras palavras, atribuir um estigma está relacionado a preconceitos, pré-noções, estereótipos e também o medo do desconhecido. Então, basicamente, o tema, de forma geral, mais traduzida e mais simples para vocês, diz que existe uma separação entre as pessoas estigmatizadas e as pessoas normais. Ou seja, o tema não está falando sobre combate às doenças mentais ou a prevenção dessas doenças. Na verdade, está falando sobre o preconceito existente com as pessoas que possuem essas doenças e enfermidades psicológicas e psíquicas. Débora, eu abri a redação, li o tema, li os textos motivadores e não pensei em nada para colocar. Ou eu usei determinado repertório e eu queria saber se tem relação. Então, eu vou te dizer alguns repertórios que você poderia utilizar ou algumas teses que você poderia estar utilizando dentro desse tema. Caso você tenha utilizado, está correto. Se não, também existem outros repertórios, também existem outras teses que você pode estar introduzindo. Eu trouxe apenas algumas que seriam as mais comuns para utilizar em um tema como esse. E como a redação começa da introdução, eu vou falar primeiro sobre as teses. As teses que você poderia ter utilizado dentro da sua introdução sobre o tema estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Porém, não só essas teses, você também poderia utilizar outras, mas eu trouxe as mais comuns associadas a esse tema, ok? Ok, então vamos continuar. A primeira tese que eu trouxe foi inoperância ou negligência estatal, ou seja, que o governo está sendo negligente com a saúde dos cidadãos. Então, poderia ser uma possível tese para o tema. Outra tese, apatia social. Débora, o que é apatia? É o antônimo de empatia, ou seja, a falta de empatia social. Outra tese, pouca visibilidade ou pouca discussão do tema. Em outras palavras, ausência de debates sobre a problemática. E como consequência dessa falta de discussão, falta de debate, vem também a ausência de informações para a sociedade, ou seja, a população não está bem informada sobre o que seriam essas doenças mentais, como incluir essas pessoas também dentro do seu meio social. Mais uma tese, falta de apoio familiar. Também é uma tese bem interessante, falar do próprio preconceito existente dentro das famílias brasileiras com algum familiar que possui algum tipo de enfermidade mental. Mais uma tese, a questão da inserção social, ou seja,
como inserir essas pessoas dentro do meio social, para que elas consigam se sentir integradas, que elas consigam fazer parte do corpo coletivo da sociedade. E como a gente falou de inserção, você também poderia trazer uma consequência que seria a própria exclusão, segregação social. Mais uma tese também seria a questão da desestimulação dos tratamentos, ou seja, como existe a questão da negligência estatal, também existe a questão do preconceito. As pessoas que têm essas enfermidades, elas se sentem desestimuladas porque não há um fator externo que mostre que ela é importante, que é importante esse tratamento. Então ela não sente o estímulo para buscar o tratamento adequado para a sua doença. E por último, você poderia ter utilizado a discriminação, né? Que é a questão de pré-noções, preconceitos, estereótipos, tudo isso está dentro da discriminação. Por fim, essas seriam algumas teses que você poderia estar utilizando na redação com o tema do Enem 2020. Mais uma vez lembrando que existem outras teses, existem outras maneiras, porém eu estou trazendo aqui nesse vídeo as mais comuns, ok? Já falamos de teses e agora vamos falar sobre repertórios. Repertórios que você poderia ter utilizado na introdução, nos desenvolvimentos e também na própria conclusão. Começando com a nossa queridíssima Constituição Federal Brasileira de 1988, seu artigo 6º e artigo 1º. Tanto o 6º quanto o 1º se enquadrariam muito bem dentro do tema proposto pelo Enem 2020. Também o livro Ensaio sobre a Cegueira, que trata sobre a cegueira social existente. Então, também é um repertório que você poderia ter utilizado, principalmente na questão de apatia social ou discriminação ou falta de debate, tá bom? Um filme que eu também sei que vai lotar na redação é Coringa. O filme Coringa foi muito falado nesse ano de 2020, muito bem falado, com vários temas sociais. E o personagem principal, né, o Coringa, ele sofre de um transtorno mental, então poderia sim ser abordado diretamente como repertório para a sua redação. E já que falamos sobre filmes, que tal falar sobre séries e documentários? Um documentário que você poderia ter utilizado muito era também Amarelo, ou Amarelo, de Emicida, que foi até publicado recentemente aí na Netflix, né, lançado aí na Netflix recentemente. Poderia sim falar tanto do documentário como da música, citar a música. Outra série seria Os 13 Porquês, que trata aí a vida de Hannah, né, que sofre de depressão e chega até cometer o suicídio. Então poderia sim falar sobre Hannah e sobre a série, não só sobre ela, mas também sobre outros personagens, como o próprio Alex, que ele também sofre de transtornos. Então, a série Os 13 Porquê traz essa temática muito forte. Mais um filme seria O Milagre da Cela 7, que foi um filme de sucesso aí no ano de 2020 também, e também O Alienista, que tem na Netflix, ou também o livro O Alienista, de Machado de Assis. São histórias diferentes, mas que abordam, cada um de sua maneira, a questão de transtornos mentais. Trazendo agora um repertório interdisciplinar, temos a Lei de Newton, né, que seria a Lei da Inércia. Débora, como eu iria utilizar física na minha redação? É super possível e super tranquilo. Por exemplo, quando você fala sobre a negligência estatal, você poderia dizer que o governo faz alusão à primeira lei de Newton, ou seja, permanece inerte defronte à problemática. Então, basicamente você está dizendo que o governo ele está inerte, ele não faz nada para mudar aquela situação. Inoperância estatal junto com lei de Newton, física, interdisciplinaridade. E por fim, temos duas campanhas também que acontecem todo ano. Uma que é muito famosa e que eu tenho certeza que vai chover na redação é o Setembro Amarelo, que fala principalmente sobre suicídio e depressão, e também Janeiro Branco. É uma campanha que eu não sei se muita gente conhece, mas que fala principalmente sobre a importância da saúde mental, né, e o autocuidado com a nossa mente. Então, muito importante essas duas campanhas que você poderia sim estar utilizando dentro da sua redação. Fora isso, diversas citações que você poderia estar utilizando, por exemplo, a de Hannah Arendt,
que fala que o homem não é mais do que a série dos seus atos, ou seja, que se houver uma mudança, por exemplo, do posicionamento do governo, as gerações seguintes vão ser diferentes, porque os atos serão diferentes. Você poderia fazer essa relação da citação com a sua própria tese, o seu próprio argumento. Então, fora todos esses repertórios, também tem várias citações que você poderia utilizar e vários filósofos e sociólogos que tratam sobre o tema, como por exemplo Rousseau. Já falamos sobre introdução, já falamos sobre desenvolvimento, no caso seriam os repertórios para utilizar dentro do desenvolvimento, e na introdução seriam as teses. Por fim, vamos falar sobre a conclusão, maneiras que você poderia estar fazendo aí para trazer a sua proposta de intervenção. Eu vou te dar 3 formas de fazer uma proposta de intervenção para o tema da redação Enem 2020. A primeira proposta seria a inclusão social. Você poderia relacionar a inclusão social com a sua tese de segregação, por exemplo, exclusão, falta de apoio familiar. Todas essas teses estariam relacionadas com a sua proposta de intervenção sobre inclusão social. A segunda proposta seria a questão de campanhas e palestras falando sobre a importância da saúde mental. Essa proposta pode estar relacionada, por exemplo, a debates sobre o tema, a questão de visibilidade também para pessoas que possuem transtornos. Tudo isso também estaria relacionado com a sua tese e com a sua proposta. E a terceira proposta seria a criação de cotas. A criação de cotas estaria ligada à questão de inserção social também, ok? Mas quem me acompanha aqui no canal sabe que eu expliquei várias e várias vezes como fazer a conclusão. Então, não é só trazer o ponto principal da sua proposta, que seria a ação. Você também tem que trazer os outros pontos, os 5 elementos básicos: ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento. Eu espero muito que você não tenha esquecido, ok? Porque a proposta de intervenção do INEP exige que ela esteja completa ou o mais completa possível. E agora, antes de encerrar o vídeo, eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. Se você quer que eu faça uma análise da minha redação do Enem 2020, deixa muito like nesse vídeo e comenta aqui embaixo, tá bom? Porque só assim para eu saber que vocês querem, que vocês gostaram. Então, também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Também me segue lá no Instagram, que tá lotado de conteúdo para você. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!